Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós temos um tema muito legal. Vamos falar sobre a fundação de Roma. E para este assunto, nós teremos, claro, uma atividade de mão na massa, mas com uma convidada diferente, uma convidada que você, aluno, você, professor do sexto ano, com certeza conhece. Professora Regiane, bom dia! Bom dia! Gente, muito obrigada pelo convite e é muito bom estar com vocês. Eu sou a professora Regiane Oliveira, trabalho com língua portuguesa no quinto ano. E vamos trabalhar esse mão na massa, aprender e também produzir, né, Pro? Pro, o que você trouxe para eles hoje? Hoje nós faremos... Será que eles já ouviram falar na Capitolina? Capitolina? E assim, o que a Capitolina tem a ver com a fundação de Roma? Nossa, e outra coisa, falar em fazermos um fantoche aqui. Será que eles conseguem relacionar alguma coisa sobre isso? Então, vamos ver. Olha, durante a aula, a professora Regiane ela vai montar, então, o fantoche, que é a Capitolina. Já já vocês vão conhecer a Capitolina e qual é a relação dela com toda a nossa história, com todo esse contexto da fundação de Roma. E aí, durante a aula, a professora vai explicar quais são os materiais que ela utilizou. E também vamos fazer um desafio para que os alunos também façam a sua loba. Opa, já contei aqui que é a loba Capitolina. Mas vamos lá. Recadinho para os professores, esta é a nossa última habilidade do segundo bimestre. Então, nós vamos trabalhar ela um pouquinho mais introdutória, nós não vamos entrar tanto em algumas questões sobre Roma, porque no terceiro bimestre nós teremos aulas onde nós vamos poder aprofundar mais, né, na questão do império, da república, da monarquia. Hoje nós vamos apresentar. Finalzinho de bimestre, né? Os alunos já estão bem cansados, os professores já estão fechando notas, então a gente vai fazer uma aula mais leve. No terceiro bimestre, aí nós viremos com os temas mais abrangentes em relação à política, à economia deste império. Nós estamos apresentando todas as civilizações antigas, e agora a gente vai apresentar Roma. Mas, como sempre, eu vou deixar para vocês uma tempestade de palavras e me digam, qual a primeira coisa que vem em sua mente quando falamos sobre Roma? Então, eu vou pedir que os alunos tragam aí as contribuições de vocês. O que vocês lembram, alunos, quando a gente fala sobre Roma? Professores, tragam o nome do aluno, a cidade de vocês, a escola de vocês. É sempre um prazer ler aqui o nome de todos vocês e um ótimo dia para todo mundo que está aqui acompanhando a aula. Vou deixar um minuto e tragam as contribuições. Gente, que interessante a contribuição de vocês pro... Olha que incrível. A galera colocou, primeira palavra, Coliseu. Então, o vamos pessoal anotar aqui, a primeira palavra foi? Coliseu. Coliseu. Pode ir lendo. A segunda palavra que nós temos, imperador. Imperador. A galera da Escola Júlio Mesquita, na cidade de Campinas, contribuindo. O pessoal, os alunos do Ariovaldo Pupo Amorim de Mauá. E a gente tem mais uma palavra, gladiadores. Ah, eles sempre lembram dos gladiadores. Sempre lembram gladiadores.
Esse pessoal deve curtir um cinema também, né? Ah, com Porque certeza. isso é muito retratado nas telas. Deixa eu ver se eu escrevi direitinho. Gladiadores. Mais alguma contribuição dos alunos? Olha, com relação a... Ah, o pessoal colocou deuses romanos. Ah, os deuses romanos. Então, olha só. No geral, assim, né, no contexto geral, nós temos aqui essas palavras, que são as palavras que, quando nós falamos sobre Roma, logo na mente assim, da criançada vem o Coliseu de Roma, onde tinha, inclusive, os jogos de gladiadores. E império, né? Porque nós sempre nos retratamos a Roma como um império. Então, assim, olha só. O Coliseu de Roma é onde aconteciam as lutas de gladiadores. Como a ProRê falou, com certeza vocês viram em algum filme ou algum jogo, né? Tem muitos jogos onde retrata essa parte de Roma. Mas hoje, nós vamos ficar aqui um pouquinho na formação desse império, na formação de Roma. Como que começou? A habilidade, ela pede, vamos pensar a formação desses povos, está bem? E aí nós vamos pensar de duas formas, na parte histórica e na parte mitológica. É por isso que a ProRê está aqui confeccionando, né, a nossa loba. Bom, para começar, eu vou pedir para vocês olharem esse mapa. Vamos localizar, então, Roma Antiga. Vocês estão vendo aí esse mapa onde está tudo verdinho? Onde está tudo verdinho é a Europa. E aí, eu vou pedir para vocês olharem para esse pedacinho aqui, ó. Eu vou ampliar este pedacinho e vou deixar ele maior. Depois eu volto neste mapa, está bem? Então, vocês viram o pedacinho que a Pro marcou? Deixa eu ver se ficou bem grifado. Espera aí, vamos lá. Vou usar o amarelo. Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha eu vou ampliar para vocês nesta tela. Aí, muito bem. Então, para a gente pensar Roma na questão de território, gente, nunca mais vocês vão esquecer. Você aprendeu isso na escola, Pro, que parece uma botinha de bruxa? Isso é inesquecível, né? Inesquecível. Na hora de localizar, fica uma super dica aí para a galerinha do 6º ano. Olha é só. localizar esse formato. Muito Olha. legal, né? Uma botinha. E aqui é a Península Itálica. Palavra nova. Eu vou lembrar do professor Tony, né? Pararam, palavra nova, península. O que é uma península, Pro? Olha só. Península é uma porção de terra que está ligada... Quer ver? Eu gosto de falar e já ir marcando. Ó, é uma porção de terra... Estão vendo? Que está ligada a uma porção maior. Ó, está ligada a uma porção maior. E ao redor dessa porção de terra, que está ligada a uma porção maior, nós temos água. Ó, muita água. É diferente de ilha, né, pessoal? Ilha está cercado, todo cercado aqui, ó, por água. Isso é uma ilha. Aê. Agora, a península, ele tem água ao redor, mas essa porção de terra está marcada, né? Ela está ligada a uma porção de terra maior. Nossa, Pro, que bagunça que você fez nesse mapa. Então, peraí, vamos apagar e explicar de novo. Ó, que é importante. Vocês vão ouvir muito Península Itálica. Olha só, porção de terra, essa porção de terra aqui. Eles sabem que eu sempre apanho dessa lousa. Eles já estão acostumados, viu, Pro? Ó, então, essa porção de terra, ela está ligada a uma porção maior. Então, isso é uma península. E ao redor dela, nós temos rio. Caneta. Temos rio. Certo? Ilha é todo cercado por água. Todo cercado por água. Península, ele tem água aqui cercando, península, mas a península está sempre ligada a uma porção de terra maior. Ai, será que eles entenderam, Pro? Professores, pode colocar no chat aí se ficou alguma dúvida sobre essa explicação. Porque às vezes a gente sai falando assim, Península Itálica. Aí a criança fala, mas o que é uma península, Pro? O que é isso, né? Então, aí, a diferença de península para ilha. Está bem? Então, esses povos, eles começam na Península Itálica. E vocês se lembram das últimas aulas, onde eu falei que as grandes civilizações, elas vão sempre crescendo ao redor de algum rio? E aí, qual é o rio que cerca esses povos que foram crescendo na Península Itálica? Rio
Tibre. Eu vou escrever. Rio Tibre. Eu vou colocar aqui na tela. Se bem que a minha letra não é lá aquelas coisas, né? Mas eu vou escrever aqui, ó. Tibre. Ó, Tibre. Não confundir com Tigre e Eufrates. É diferente. Certo? Então é isso. Já localizamos, né? Então estamos na Europa. Vocês já sabem que Roma ele cresce ali na Península Ibérica. Vocês já sabem que é uma península. E aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, então, o outro mapa, que eu também deixei bem rabiscado, né? Sabe, Pro, eles já estão acostumados que eu faço uns rabiscos aqui, ó. Pro, tem uma contribuição bem interessante do professor, deu a dica com relação à península. Que ele falou assim, gente, olha que relação legal. É só vocês pensarem no corpo de vocês no braço. Ah, no braço. Porque o braço eu tenho a conexão, vamos supor que aqui fosse a minha península, então no braço eu tenho a conexão através do ombro com o resto do corpo. Que incrível. Muito legal, Gostei. né? Muito bem. Muito 10, professor. Qual que é o nome do Pro? E eu tô aqui, eu falei assim, eu tô passando aqui para... Eu olhando, é o professor Josué. E ele colocou bem interessante, ele falou assim, ele sempre coloca esse exemplo. E é um exemplo bem legal para a galerinha ficar esperta aí com a dica. Nunca mais vão esquecer o que é uma península e o que é uma ilha. Muito bem, obrigada, professor Josué. Olha só, sexto ano aqui, o chat é maravilhoso, os professores contribuem muito, é muito Sim. legal essa aula. E aí, voltando aqui um pouquinho para o nosso mapa, então, olha só, vocês estão vendo a localização de Roma Antiga, mas essa parte todinha verde que vocês estão vendo, aí já é o Império, está bem? Ó, já é o Império. Então, Roma, ela começa a sua fundação aqui, ó, na Botinha de Bruxa, na Península Ibérica. Só que aí, esses povos, eles começam a anexar outros lugares. Então, eles saem daqui e começam a pegar, né, outras terras. Eles começam a adquirir outros territórios. Então, o que antes era pequenininho começou a ficar muito grande. Isso é o império. Então, assim, eu sempre falo na aula, mas acho legal a gente frisar o que é o império. O império é assim, quando eu tenho vários reinos, cada reino tem um povo que mora ali, com uma cultura, com uma língua, uma religião. Geralmente, esse reino tem um rei ou um governante. E aí, o que é o império? É quando uma pessoa, um imperador, ele começa a pegar todos esses reinos e colocar dentro de uma coisa só, chamada império. Está bem? Eu vou falar várias vezes sobre isso, em outros momentos também. Roma, ele passa por vários momentos. A gente tem o momento da monarquia. Monarquia, mono, é uma pessoa só governando. Então, nós tínhamos um rei governando. Só que o mais interessante é que em Roma, na monarquia, o rei era escolhido pelo Senado. E quem era esse Senado, né? Quem compunha esse Senado? Eu já falo isso para vocês. Eu trouxe aqui os 3 séculos de existência. A civilização romana ela conhece 3 formas de governo: monarquia, república e império. República e império a gente vai explicar muito melhor nas outras aulas. Hoje a gente está aqui meio que na monarquia, está bem? Então, monarquia, governo de nós temos um rei governando. E de onde veio esse rei? Vocês se lembram, quando eu expliquei para vocês, lá das comunidades gentílicas? Lembram disso? Então, olha só. Nós tínhamos aqueles grupos. Até vou pedir para voltar aqui para mim. Nós tínhamos grupos que eram nômades, né? Eles eram nômades, eles estavam ali caminhando, procurando um melhor lugar para fixar, para parar. E aí eles encontraram no Rio Tibre um ótimo lugar para fixar. E ali eles ficaram. Então, assim, aquelas comunidades gentílicas eram grupos familiares. Então, aqueles grupos familiares, eles tinham o pater. Quem que é o pater? Ele é o pai, né? É o grande patriarca, ele é o que cuida da família. Essas comunidades gentílicas, eles se ocupavam muito da agricultura. E aí, eles foram crescendo, se juntando, né? Uma família junta com a outra, e que junta com a outra, e nascem crianças, e tem casamentos. E essas comunidades gentílicas, que eram bem pequenas, elas vão se transformando em tribos, e vão se transformando em estruturas maiores.
É aí que começa. E Roma, ele tem 3 povos que vão adentrar ali a Península Ibérica. Eu vou colocar na tela para vocês. Olha lá. A fundação de Roma está ligada aí a 3 povos que habitavam a região da Península Itálica. Então, quais são os 3 povos mais importantes que chegaram ali na Península Itálica? Os gregos, sim, os gregos, aqueles que nós falamos na aula passada. Etruscos e italiotas. São esses grupos que foram chegando, né, e foram ali através de pequenas comunidades gentílicas, que são grupinhos familiares, que tem ali um pai que cuida de todos. Esses grupos eles vão se juntando e, com a expansão comercial, as cidades se desenvolveram e ficaram populosas, dando a Roma o status de centro urbano com monarquia urbana, que foi aí em 753 a 509 a.C. Então, essas comunidades vão crescendo, vão se juntando e formando um centro urbano. Vocês se lembram que em todas as civilizações que nós estudamos da antiguidade, eles vão se juntando, eles param perto de um rio, e ali eles vão crescendo, e ali começa a ter comércio, trocas. Isso vai fazendo com que a sociedade cresça. Roma segue muito também este princípio. Vamos deixar mais uma questão para vocês? Olha só, qual é a importância da mitologia na formação da cultura dos povos na antiguidade? Porque nós sempre falamos de mitologia e de oralidade quando nós contamos aí o começo desses povos. Eu vou deixar 1 minuto e voltamos com as respostas. Voltamos. Então, olha só, a Promara Chagas, né, o tema da aula é a fundação de Roma. Estamos aqui tratando somente da fundação, está bem? Não vamos aprofundar, porque teremos outros momentos, outras habilidades. A Prozenaide, muito obrigada, Prozenaide, ela fala em relação às crenças. A maior parte dos professores lembrando aqui de Rômulo e Remo e Profátima, importantíssima, os povos acreditavam nos seus deuses. A Prosônia, da PEI, Sônia Aparecida Maximiliano, de Mogi Guaçu, crença religiosa, origem do povo, que a cultura era uma coisa magnífica naquela época, a fundação do mundo. Então, assim, a mitologia, ela, para aqueles povos, ela explicava várias questões da natureza, do tempo, que, naquele momento, eles não tinham uma comprovação científica, mas então eles contavam através de mitos. E aí, vamos contar, então, a fundação de Roma, porque, assim, eu já contei para vocês, até aqui, o que a Pro falou? Até aqui, a Pro contou a fundação de Roma a partir da chegada de 3 povos, gregos, etruscos e italiotas. Eu expliquei para vocês também que Roma ele começa ali na Península Itálica. E aí, expliquei um pouquinho do que é a Península Itálica, está bem? E agora eu vou contar uma outra versão, porque toda a história tem 2 versões. Até agora a gente falou da versão aí mais histórica, da chegada dos povos, explicamos a questão da localização. Agora, eu vou contar para vocês, mas do ponto de vista mitológico, está bem? Vou colocar na tela, então. Eu vou fazer desenho, né? Eu sei que eu não sou lá muito da melhor, assim, desenhando, mas vamos tentar, né? Então, assim, trata-se da história dos irmãos Rômulo e Remo. E aí, nós tínhamos 2 reis muito poderosos. Nós tínhamos o rei Numitor, ó, ele era o rei. E ele era irmão do Amulho, que também é um rei. Então, ó, Numitor, esse aqui, que é o rei,
E esse aqui é o Amulho. Só que o Amulho, ele queria o trono de qualquer jeito. Então, o que, que ele fez? Ele deu um golpe de Estado e retirou a coroa do seu irmão Numitor. E tomou a coroa para si. O rei Numitor tinha uma filha belíssima, que se chamava Silvia-Réia. Era a filha do rei. Olha que linda. Era uma princesa, a Silvia-Réia. Só que o Numitor, esse rei aqui malvadão, ele mandou prender a Silvia-Réia para que ela não tivesse nenhum herdeiro. Então, ela estava presa, muito triste, chorando, chorando, chorando. Até que um Deus Mártir, vou fazer ele bem grandão, porque os deuses são muito poderosos. O Deus Mártir se apaixonou pela Silvia-Réia. Ele ficou perdidamente apaixonado por ela. Ele vai tirar a Silvia-Réia da prisão que ela estava. E os dois tiveram 2 crianças, 2 meninos. Quem eram esses meninos? 2 irmãos gêmeos, que eram Rômulo e Remo. 2 nenenzinhos. Nasceram deste amor. Ah, mas aí, é claro que o rei Numitor, malvadão, mandou jogar esses meninos aqui, mandou jogar eles no rio Tibre. No rio Tibre. E aí, acaba assim a nossa história? Claro que não. O que acontece? Uma loba, a Capitolina, ela vai encontrar esses 2 menininhos aqui, a loba, que se chama Capitolina, encontra esses meninos, amamenta eles e acaba cuidando deles. A nossa história termina assim? Não, gente. O que vai acontecer? Olha só. Esses meninos aqui, eles cresceram. Ficaram muito grandes, porque a loba cuidou deles, né? Então, esses meninos, eles crescem, se tornam adultos, guerreiros. Rômulo e Remo. Eles vão voltar lá para a cidade deles, que é Alba Longa. Ó, eles voltam para a cidade deles. E eles vão retirar a coroa do malvadão lá do Amulho e vão devolver para o seu avô, o Numitor. Aí dá um game over aqui no Amulho. Sai Amulho e continua o Numitor. O rei Numitor, que era avô dos meninos, ficou tão feliz que deu para eles um punhado de terras, onde eles iam começar a governar. Só que houve uma briga entre os dois, né? Eles começaram a brigar e aí o pior acontece. Rômulo mata Remo e sozinho funda a cidade de Roma. Essa é a origem mitológica da fundação de Roma. E aí, professores, é assim. Temos 2 versões para essa história, né? A versão mitológica, que é essa história que eu acabei de narrar, que ela vem sendo trazida através de fontes orais, da oralidade. A mitologia, ela tem esse papel também de explicar aquilo que não foi comprovado. Ele traz uma história incrível, né? Uma história incrível, uma história fantástica para explicar algo. Então, aqui, o que nós fizemos? Contamos a versão mitológica e a versão que trata aí da chegada de 3 povos na Península Ibérica. Pro, como que está aí a confecção do nosso mão na massa? Olha só, já estão terminando aqui a Capitolina, porque é interessante de vocês lembrarem, vou só falar um pouquinho do material, não vou mostrar logo de cara, né? Então, a gente coloca aqui, ó, simplesinho, é uma caixa de leite, partida ao meio, uma caixinha de papelão, às vezes de outra embalagem qualquer, e nós fizemos um molde, agora sim, com as peças. Então, todas essas peças aqui foram cortadas individualmente e a gente tem a manipulação aqui da nossa Capitolina. Que gracinha! Olha aqui! Que legal. Então, os alunos podem contar essa mesma história
essa mesma mitologia, através de objetos. Então, como a Pro fez aqui, ó, ela fez a Capitolina, né? Olha que coisa mais linda. Vocês podem postar lá na hashtag EuNoSeiMSP ou na @janaínajardim.prof. Eu vou ler aqui a habilidade para os professores, que é caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquico e republicano. Identificamos a fundação de Roma, identificamos através da mitologia e da chegada de três povos, os etruscos, italiotas e os gregos. Professores, avaliem a nossa aula, estamos na reta final. Esses temas serão aprofundados muito mais aí no terceiro bimestre. Pro, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Espero que a turminha do sexto ano compartilhe mesmo o que aprendeu e também façam o seu fantoche para compartilhar a história. Obrigada a todos os professores que estão aqui no chat, a todos os alunos que nos acompanharam até aqui e tchau, tchau. Tchau, tchau.